Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao nosso mini curso de matemática. Aqui quem está falando é o acadêmico do curso de matemática, Agamenon. E nesse mini curso nós vamos falar sobre os pilares da geometria plana nos triângulos. E nessa aula nós vamos focar nas relações métricas no triângulo retângulo. Mesmo sendo o polígono com o menor número de lados, o triângulo é uma das formas geométricas mais complexas e de maior importância para o estudo da matemática. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo mede 180 graus, ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede 180 graus. E quando é que nós dizemos que um triângulo é retângulo? Quando um dos seus ângulos mede 90 graus, ou seja, o ângulo de 90 graus ele é chamado de ângulo reto. E a soma dos outros dois ângulos mede também 90 graus. Ou seja, no triângulo retângulo, tem um ângulo reto, que mede 90 graus, e eu sei que a soma dos outros dois ângulos do triângulo também mede 90 graus. Eu não sei quanto mede um ângulo, quanto mede o outro, mas eu sei que a soma deles tem que dar 90 graus. Ou seja, eles são chamados de ângulos complementares. As relações métricas são equações que relacionam as medidas dos segmentos dentro do triângulo retângulo. Antes de citar as relações métricas, devemos relembrar algumas características do triângulo retângulo. No triângulo retângulo, um dos lados é chamado de hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e está sempre oposto ao maior ângulo, que no caso é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Os outros dois lados menores do triângulo retângulo são chamados de catetos. Vamos observar o triângulo acima. A hipotenusa, ela está representada pela letra Azinho. Você pode observar que o azinho ali, a hipotenusa, ela está oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. E os catetos estão representados pelas letras Bzinho e Czinho. Se traçarmos uma reta a partir do vértice A até o segmento BC, teremos a altura H do triângulo retângulo. Observe o triângulo acima. Foi traçada uma reta lá do vértice A, do ângulo reto, como está lá representado, até perpendicularmente ao segmento BC. E essa altura, ela divide a hipotenusa em dois novos segmentos. Você pode ver que, quando foi traçada a altura, a hipotenusa ali, o segmento BC, que é a hipotenusa, foi dividido em dois novos segmentos, o segmento M e o outro segmento N. M é a projeção do cateto, é a projeção que o cateto BA fez sobre a hipotenusa. E N é a projeção do cateto CA sobre a hipotenusa. A primeira relação métrica e é a mais utilizada
é justamente o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como está mostrando aí. Observando o triângulo lá abaixo. Azinho ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Cateto Bzinho ao quadrado mais o cateto Czinho ao quadrado. No exemplo abaixo, sendo a hipotenusa igual a 5 e um dos catetos, no caso o cateto B igual a 3, qual é o valor do cateto C? Usando a primeira relação métrica, o teorema de Pitágoras, Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Bom, eu sei que o Azinho, a hipotenusa, mede 5, então 5 ao quadrado é igual a B ao quadrado. Eu sei que B mede 3, então 3 ao quadrado é igual a C ao quadrado, que é o que eu quero encontrar. Então 5 ao quadrado é igual a 25, que é igual a 3 a 9, que é 3 ao quadrado, mais Czinho ao quadrado. Então, passando o 9 para o outro lado, nós temos que Czinho ao quadrado é igual a 16, porque 25 menos 9 é igual a 16. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, o cateto C mede 4 centímetros. A segunda relação métrica diz que a hipotenusa é igual à soma das projeções dos catetos BA e CA sobre a hipotenusa. Então, Azinho é igual a M mais N. Observando o exemplo abaixo, a hipotenusa vale 10 centímetros e a projeção M vale 6 centímetros. Quanto vale a projeção N? De acordo com a segunda relação métrica, a hipotenusa é igual à soma das suas projeções. A hipotenusa eu sei que mede 10 centímetros. Então, 10 é igual a 6, que é o valor da projeção M, mais N. Passando o 6 para o outro membro, N é igual a 10 menos 6. Então, N é igual a 4 centímetros. Então, a projeção N mede 4 centímetros. A terceira relação métrica já envolve a altura formada no triângulo retângulo e diz que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, observando o triângulo lá embaixo, h ao quadrado é igual a m vezes n. De acordo com o exemplo abaixo, no triângulo retângulo, a projeção M mede 20 centímetros e a projeção N mede 45 centímetros. Quanto mede sua altura? De acordo com a terceira relação métrica, Hzinho ao quadrado é igual a M vezes N. Então, Hzinho ao quadrado é igual a 20 vezes 45. H ao quadrado é igual a 900 e a raiz quadrada de 900 é igual a 30 centímetros. Então, a altura mede 30 centímetros. Nós usamos a quarta relação métrica para descobrir o valor dos catetos, quando conhecemos o valor da sua projeção e o valor da hipotenusa. Então, observando o triângulo lá abaixo, Bzinho ao quadrado é igual a hipotenusa, que é A, vezes a projeção
que o cateto Bzinho faz sobre a hipotenusa, que é N. Czinho ao quadrado é igual à hipotenusa, que é A, vezes a projeção que o cateto Czinho faz sobre a hipotenusa, que é M. De acordo com o exemplo, se a hipotenusa mede 40 centímetros e a projeção N é igual a 10 centímetros, calcule o valor do cateto B. Então, o cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção N. O cateto B ao quadrado é igual a 40, a hipotenusa vale 40, vezes 10, que é o valor da projeção N. Então, Bzinho ao quadrado é igual a 400 e a raiz quadrada de 400 é igual a 20 centímetros. Então, o cateto Bzinho vale 20 centímetros. Já a quinta relação métrica diz que o produto da hipotenusa e a altura, é sempre igual ao produto das medidas dos catetos. Olhando o triângulo abaixo, Azinho vezes o H, a hipotenusa vezes o H, que é a altura, é igual ao cateto Bzinho vezes o cateto Czinho. Vamos ver um exemplo. Se os catetos Bzinho e Czinho medem, respectivamente, 4 centímetros e 6 centímetros, e a hipotenusa mede 8 centímetros, calcule o valor da altura do triângulo retângulo. Bom, de acordo com a quinta relação métrica, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então, a hipotenusa eu sei que vale 8, vezes o H, que é o que eu quero encontrar, é igual a 4 vezes 6. A altura é igual a 24 dividido para 8. O H, a altura, é igual a 3 centímetros. Então, a altura mede 3 centímetros. Obrigado por assistir essa aula e até a próxima.